Boa noite, então, pessoal. Vamos dar sequência, então, na aula de estudos da tradução. Hoje é praticamente uma parte 2, tá? Da aula passada. A gente viu um modelo, né, de procedimentos técnicos da tradução. Hoje a gente vai ver mais dois modelos, tá? Em continuidade àquele. Quer dizer, a gente vai perceber que tem algumas semelhanças. Hoje a gente está vendo, então, bem na prática mesmo, na miudeza ali, do processo tradutório, como aquelas concepções de teoria da tradução se aplicam, né, no traduzir, né, na hora da prática da tradução mesmo de fato. Então, na aula passada a gente viu a abordagem do Binet e d'Albernay, são teóricos franceses, ali dos anos 70, tá, que instituíram alguns procedimentos técnicos de tradução, baseado principalmente na língua francesa, né? E a gente viu alguns desses procedimentos que eles caracterizaram, categorizaram, tá certo? Hoje a gente vai ver mais dois modelos. Então, o do Vinay e do d'Albernay, eles estavam muito pautados no estruturalismo do Saussure, né? Langue Parole, então os signos, aliás, a língua é um sistema de signos arbitrários, né? Então a gente vai vendo como essa concepção de linguagem e de estrutura, né? Ela reflete no processo tradutório, tá certo? Então a gente vai ter conexão com outros modelos que partem, né, de um escopo teórico, principalmente linguístico, né, diferente, e a gente vai perceber como isso se traduz, né, ou como isso se reflete melhor, né, no processo tradutório, tá certo? Então, o primeiro modelo que a gente vai ver hoje é o modelo do Eugène Nidar, tá certo? Esse autor ele vai se basear já na teoria linguística do Chomsky, tá? A teoria gerativa, tá? Que é aquela que vê não a língua como aquele sistema de signos linguísticos, né? Mas como um sistema gerativo de produções de sentido, tá certo? São signos também, mas eles não funcionam dentro apenas desse sistema, eles servem para elaborar enunciados, tá? Conjuntamente com isso, né, com a base gerativa transformacional, a gente também vai ter a visão comunicativa, né, do Romo Jacobson, tá? Então, o NIDA vai pegar esses dois modelos de linguística, tá? E vai propor a partir deles, então, uma visão, né, sobre a tradução, tá certo? Então, ele, aqui, né, a tarefa do tradutor para o NIDA, né, é descrever, então, os mecanismos pelo qual as mensagens, né, ali, então, os textos, né, são articulados, né, e como se decodifica e se transfere, né, numa estrutura para outra língua, tá certo? Então, é uma visão bem mais comunicativa, tá? Ou seja, o que importa aqui são os significados, ou seja, a estrutura dos significados, tá certo? Em comparação com aquela que a gente viu do Vinet e da Albertine, tá certo? Então, a tradução para unidade, ele vai se dar, como a gente viu lá do Vinet e da Albertine, são a tradução direta e a tradução oblíqua, tá? Aqui, o unidade vai tratar entre equivalência formal e equivalência dinâmica, tá? Essa vai ser a oposição estabelecida pela unidade, fazendo essa comparação com o Vinet, tá certo? Então, a tradução para ele, primeiro, é um código comunicativo, tá certo? Ou seja, ele está estruturado para produzir enunciados, tá? Perdão, pessoal, está meio friozinho, acho que a gripe já está me pegando. Mas, vamos lá. Então,
a estrutura linguística, né, para o NIDA, baseado, então, na gerativa transformacional do Chomsky, é para um código que gera, né, enunciados. E esses enunciados, por sua vez, geram comunicação. Então, a tradução vai estar muito mais pautada na semântica, né, ou seja, no sentido, e na pragmática, ou seja, aquilo que se tem dentro de um contexto de comunicação, tá certo? Então, vão ser as bases, os pilares principais pelo qual a unidade vai entender os procedimentos técnicos de tradução. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, ali o TLO, seria, então, o texto da língua original, e o TLT, o texto da língua traduzida, tá certo? E eles devem corresponder, né? Esse é o primeiro traço, corresponder nas suas funções de linguagem. Esse termo de função de linguagem é um termo emprestado do Romo Jacobson, né? Ou seja, há uma função para a qual a linguagem se propõe, né? Então, tanto o texto da língua original quanto o texto da língua traduzida devem corresponder à sua medida com essa função de linguagem, seja função poética, função idêntica, enfim, as funções que o Roman Jacobson ali estabelece, tá certo? Produzir uma informação, um enunciado, né, uma obra literária. A gente tem que entender, né, antes de tudo, antes de cair ali, né, para os termos, né, da tradução, até mesmo para as estruturas, dos componentes lexicais, né, ou seja, das palavras para a tradução, entender a função da linguagem do texto, né, não da língua. Veja que como há essa mudança entre língua de chegada, língua de partida, né? Aqui eles vão trabalhar com texto da língua original e texto da língua traduzida, porque o texto, ou seja, ele já parte para um campo de visão analítica de linguística textual, né? Ou seja, não é só dentro do sistema linguístico que a tradução deve sopesar as equivalências, mas dentro de um texto, de um enunciado, né? E dentro desse enunciado, o contexto comunicacional. Então, ele vai estar mais ligado a unidades de significado do que a unidades estruturais, tá certo? Bom, tendo em vista, então, que a unidade vai lidar com esse processo comunicacional da tradução, ele vai emprestar também o sistema comunicativo, né, da teoria da comunicação, né, onde a gente tem ali fonte, mensagem, receptor, né, o signo, enfim, vai estar tudo embutido ali, mas ele vai traduzir esse processo tradutório, né, de um projeto similar, né, da teoria da comunicação. Então, a gente tem a fonte ali, o autor do texto em língua original, a gente vai ter a mensagem 1, né, que é o texto mesmo, em língua original, a gente vai ter o receptor 1, que daí é o tradutor, né, e daí a gente vai ter a mensagem 2, ou seja, aquilo que o autor traduziu, ou seja, a produção do TLT, né, do texto em língua traduzida. E, por fim, o receptor 2, que daí vai ser esse leitor desse texto da língua traduzida. Tá certo? Então, o que o NIDAR ele vai compreender para fazer esse processo de tradução, né? Como a gente viu ali a respeito dos, do, das etapas, ou seja, das instâncias extralinguísticas, certo? Ou seja, ainda não caiu, né, para a estrutura linguística, para os signos, para os léxicos, enfim, para a estrutura sintática, né, antes, previamente a esse processo. Então, a natureza da mensagem, como a gente viu ali, então, né, a função, né, da linguagem. Depois, o objetivo ou os objetivos do autor, né, o que o autor quis passar, o que o autor quis dizer com aquilo, né, e, consequentemente, o que o tradutor vai poder dizer daquilo que ele absorveu do texto do autor original, tá certo? E, por fim, o nosso receptor, então, o público, né?
do qual o tradutor quer atingir, tá certo? Né? Que tipo de mensagem o texto traduzido deve veicular, deve objetivar, tá certo? Então, antes mesmo de cair ali para a estrutura da língua, para o processo tradutório, analisar essas instâncias, tá certo? Tá, já fizemos essa primeira etapa. Qual é a segunda etapa? Bom, a segunda etapa, daí já então, dentro do texto, a gente vai ter um modelo operacional. Então, a primeira coisa que se faz é recortar os trechos, tá certo? Recortar os segmentos de tradução. Então, a gente vai reduzir o texto original aos seus núcleos mais simples e mais semanticamente evidentes, tá certo? Então, você vai pegar lá uma sentença, um trecho, um período, uma frase, né? Vamos dizer, e vai reduzir aqueles elementos que são mais essenciais ali, e que são mais evidentes também, né? Tanto semanticamente, ou seja, no sentido, quanto de estrutura também, tá? Depois, aí você vai fazer, então, a transferência desse significado da língua original para a língua traduzida, tá? Nos níveis mais estruturalmente simples, tá? Então, eu vou achar ali quais são os elementos mais nucleares, né? E vou fazer a tradução. Depois desse processo, então, onde a gente vai tentar fazer o processo de equivalência mesmo, tá? Que é produzir uma expressão estilística que é equivalente na língua de tradução, tá certo? Peguei um exemplo aqui para a gente dar uma olhada de como isso pode funcionar. Então, né, aulas passadas aí eu dei, então, um texto, né, a fábula do La Fontaine, Le Corbeau e Le Renard, né? O corvo e a raposa. Então ele começa assim: Maître Corbeau sur l'arbre prêché. Né? Então o que a gente tem, né, como elementos nucleares dessa sentença? A gente tem o corvo, né? Esse é o sujeito, né? A gente tem ali a árvore, tá? Que ela pode ser tanto um adjunto adverbial de lugar como um adjunto adnominal, tá? E depois a gente tem o verbo, que está ali, né, substantivado no particípio passado, né, que é um predicativo do sujeito. Tá? Então, essas informações, para mim, são as essenciais, que é quem é o sujeito, onde está se passando a ação e o que está acontecendo. Tá? Então, eu eliminei, né, ou como diz a Leonida, eu reduzi, né, aos núcleos mais essenciais. Então, é esses que eu vou traduzir. Lexicalmente, corvo tem um correspondente? Tem. Então, coloco ali o corvo. Árvore tem um correspondente? Tem. Coloco ali a árvore. O perchê tem um equivalente? Tem. Ele é um pouco mais complicado, mas dá para achar. Então, o que fica para fora disso? Né? Fica o sur on, né? Sobre uma árvore, e o maître. Tá? Então, o mestre, como que eu vou fazer então essa tradução? Aí procurando esse sentido, como diz aqui no slide anterior, né? Uma expressão estilística semanticamente equivalente, né? Se eu colocasse aqui no corvo o mestre corvo, teria o mesmo significado estilístico, né? Uma tradução formal, né? Ou seja, uma equivalência formal? Não. Então, estilisticamente, eu teria que modelar ele. Então, eu coloco senhor corvo, que para nós traz esse sentido de um tratamento, né, mais polido, né, e achamos uma certa equivalência. Tá? Na árvore, se eu colocar sobre uma árvore, né, aí tem uma questão da função, né, da linguagem, que é um texto poético, ele exige, né, precisão, ele exige síntese, né? Então, sobre a árvore ou em uma árvore, então passaria das sílabas, né? E o efeito sintético se perderia. Então, na árvore, direto, e o empoleirado
Também é uma questão um pouco estilística, apesar de ter uma equivalência formal, mas poderia ser pousado também, né? E também é uma tradução válida. Então, a gente reduz aos núcleos informacionais mais essenciais e depois estiliza, né, para achar essa equivalência, tá certo? Aí é onde a gente vai encontrar uma equivalência possível, tá? Pensando que a gente trabalhou bastante com as impossibilidades da tradução, aqui a gente já começa a enxergar caminhos de possibilidade da tradução. Então a gente tem que ter uma mensagem um que equivalha, né, à mensagem 2 no texto da língua traduzida, tá? Então, o que a gente vai ter entre equivalência formal e equivalência dinâmica? Tá? Na equivalência formal, o que se preza, então? Uma correspondência estilística, tá certo? Uma correspondência frase para frase, tá? E conceito entre conceito, tá certo? Já na equivalência dinâmica, o que acontece? Então, temos que atingir uma total naturalidade da expressão da mensagem 1. Tá? O leitor aqui deve encontrar no texto traduzido, então, modos de comportamento e elementos também extralinguísticos relevantes na sua própria cultura. Tá? E, por fim, a tradução teria sobre o leitor o mesmo efeito que o texto original teve sobre o seu leitor, lá, o seu receptor natural. Então, o que tem aqui de diferença entre equivalência formal e equivalência dinâmica? Tá? A gente viu algumas frases onde a gente vai ter que recorrer a esses tipos de equivalência. Por exemplo, no loin des yeux, loin du cœur, né? Longe dos olhos, longe do coração. Isso seria uma tradução formal, uma equivalência formal, né? Se eu traduzisse dessa forma. Ou seja, tem ali item por item lexical, estrutura, sintática, com equivalência. Mas isso em nós, né, essa frase, longe dos olhos, longe do coração, produz o mesmo efeito de sentido, né, que no texto original, que no leitor original, né? Acredito que aqui a gente tem uma expressão que equivale a mais, né? Que é o que os olhos não veem, o coração não sente, tá certo? Então, quando a gente faz essa mudança, né, para atingir uma equivalência dinâmica, ou seja, de sentido, né, onde o leitor vai encontrar ali esses elementos extralinguísticos, tá certo? Ou seja, a situação comunicacional, o ditado, né, a frase cristalizada, tá certo? Porque outros elementos, a gente sabe o que é longe, a gente sabe o que é olho, a gente sabe o que é coração, né? A gente tem esses mesmos significantes, né, na língua, mas a gente não tem esse elemento de sensação, né, de ter a mesma experiência, vamos assim dizer, né, de sensação de naturalidade da expressão, tá certo? Então, aqui é onde vai se dar, né, essa diferença entre uma equivalência formal e uma equivalência dinâmica, tá? Dando aqui um exemplo bem grosso modo, tá? A mesma coisa poderia servir para petit à petit, l'oiseau fait son nid, né? Pouco a pouco, o pássaro faz seu ninho. A gente tem essas ideias, aliás, a gente tem esses remetentes, esses referenciais no mundo e pode traduzir? Sim, a gente sabe o que é pássaro, a gente sabe o que é ninho, né? O conceito imagético é o mesmo, né, para esses referentes. No entanto, a expressão não tem uma naturalidade para nós, tá certo? Então a gente vai traduzir por de grão em grão a galinha enche o papo, por exemplo, que não tem nenhuma equivalência formal, mas há uma equivalência dinâmica de sentido, de processo, de identificação de elementos extralinguísticos e de naturalidade de expressão, tá certo? Então, esse foi o modelo do NIDAP. Ele não vai se desdobrar muito,
em procedimentos menores, tá certo? Ele vai estabelecer essa grande dicotomia, vamos assim dizer, né, entre a equivalência formal e a equivalência dinâmica, tá certo? E vai deixar os processos tradutórios correrem mais solto, né? Ou seja, cada cada tradutor por si vai construir ali essas miudezas de tradução, tá? Sempre lembrando que esses modelos correspondem a uma expectativa de sistematização do processo tradutório, tá? Não há necessariamente uma literatura muito consolidada a respeito dos processos mentais que cada tradutor aplica no processo tradutório. Tá? Então, esses modelos são tentativas, né, de sistematizar esses processos. Tá? Então, a gente viu ali, para Ludar, né, que aquela visão comunicativa do Roman Jakobson e gerativa transformacional do Chomsky se revelaram ali no processo tradutório, tá certo? Eles vão entender a língua como uma capacidade, ou seja, como um processo, né, de geração de enunciados, de significados e de comunicação, tá certo? Mais do que o Viné e o Dalbernet viram naquele processo de formação entre a tradução direta e a tradução oblíqua, tá certo? Então, lá eles viam mais a língua como um sistema de signos, onde a gente tem que criar correspondências estruturais, tá certo? Mais do que correspondências semânticas ou de significado, como o Nidar propõe. Então, dando continuidade também a esse modelo, uma outra forma de perspectivar a tradução a partir de uma, de uma base gerativa transformacional é a do modelo do Vasquez Ayura, tá certo? Então, ele também vai se valer da teoria do Chomsky, de linguística do Chomsky, mas ele vai incrementar, tá certo? Também a do Vinet e do Albernet, adicionando novos processos de tradução que se baseiam, então, numa base de análise contrastiva, ou seja, o que as línguas têm de diferente entre elas, tá certo? Mas também vai ver, além desse processo, vai ver a semântica estrutural a, e a estilística, né? Que é a base também lá do D'Albert, tá certo? Então, ele vai ir além desses processos, enxergando umas outras possibilidades de tradução. Então, ele vai sistematizar o caminho que vai ser percorrido pelo tradutor, tá certo? Então, chega lá o texto original, texto 1, aqui, né? Ele vai fazer o processo de redução, né? Esse processo de redução vai se dar em 3 níveis, né? O pré-nuclear, o nuclear e o conceitual, né? Perdão, pessoal. O que é, então, esses níveis, o pré-nuclear, o nuclear e o conceitual? Já a gente vai ver. Vai passar por esse processo para ver, então, o que ele vai chamar de reestruturação, certo? Vai reestruturar, então, a partir dessa decomposição ali dos termos do texto em língua original para transformá-los, reestruturá-los, né, mais terminologicamente falando, para o texto 2, tá certo? O qual aqui a seta, você vê ali, aponta para baixo, ali, quando está na língua de tradução, porque daí a gente tem um efeito conflitante, que é obter a equivalência, tá certo? Então, pega-se tudo, né, nessa reestruturação, como a gente fez ali naquele processo de, de exemplo que eu dei, identificando os núcleos ali, para depois implicar sobre eles, então, uma organização de naturalidade da língua traduzida, tá certo? Então, o que são esses?
as etapas ali que o Vasquez propõe. Então, é reduzir também, é um processo de redução, como a gente também viu, né? Mas o que seriam esses pré-nucleares, tá certo? São aqueles elementos que se compõem de sentido sozinho, vamos assim dizer, tá certo? Aquilo que a gente pode encontrar em correspondência num nível que não funciona necessariamente internamente, ou seja, dentro da vida, tá? Mas aquilo que tem uma função, olha, que tem uma compreensão referencial, né? Ou seja, fora da língua. Por exemplo, o corvo, como a gente usou ali de exemplo. O corvo é um signo que a gente consegue ter um entendimento dele, ou a gente tem um correspondente referencial dele na língua traduzida. Então, é fazer esse levantamento desses dados, tá? Mais do que os elementos estruturais, tá? Mas também os estruturais, tá? São dois processos em concomitante, diferente do que, por exemplo, fez lá a unidade, né? Então, quer dizer, quem que é o corvo ali? Ah, é o sujeito. O que vem a ser? Ah, tem um determinante. É o determinante O, né, que é um artigo definido. Então, também vou procurar. Isso, ele funciona dentro da lógica interna da língua, tá certo? Depois vai haver a transferência, então, do sentido da LO para a LT, da língua original para a língua traduzida, né? Você vê aqui que já há uma mudança de perspectiva, tá? Porque lá no Lunar a gente trabalhava com transferir o sentido do texto da língua traduzida para o texto da língua, aliás, da língua original para a língua traduzida. Tá? Aqui a gente não tem o termo texto mais. A gente tem só a organização linguística, ou seja, da estrutura linguística. Tá? Ou seja, ainda está fora o campo comunicativo, né, e o campo textual, ou seja, do enunciado, tá certo? Então, aqui tem uma configuração mais estruturalista, certo? E, por fim, gerar na LT a expressão estilística e semanticamente equivalente, né, na LT, no caso. Então, o Vasquez vai pegar o mesmo modelo lá do, do Dalbernet, do Vinay Dalbernet, né, tradução literal e tradução oblíqua. Só que, para a tradução oblíqua, ele vai adicionar mais 4 procedimentos, né? A gente tinha os 4 procedimentos lá do Vinay Dalbernet, que era a transposição, modulação, equivalência e adaptação, que a gente viu na aula passada. E agora ele põe esse aqui, que são os procedimentos complementares, tá? Que ele entende, como a gente viu na aula passada também, que alguns desses procedimentos, né, propostos pelo Vinay Dalbernet não davam conta ou eram contraditórios. A gente viu isso principalmente nos processos, nos procedimentos literais, como o empréstimo, por exemplo, né, que não se adequava bem. Então, ele pegou e colocou a tradução literal como um procedimento único, tá? Sem mais pormenores, é aquilo que a gente consegue identificar de correspondência tanto estrutural quanto lexical e de conceito e de sentido, tá? Então, para ele é um procedimento único a tradução literal. Agora, já a tradução oblíqua, qual ele foi que adicionou mais 4 procedimentos ali, e são esses 4 procedimentos que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente vai ter a amplificação. Qual que é o processo de amplificação? É quando a gente precisa acrescentar uma informação, tá? Lexical ou estrutural, que não está presente no texto de origem, tá certo? Então, a gente tem um exemplo ali, né? Il est tutoyé, né? Depuis la première rencontre, né? Desde que se conheceram, ele o trata por tu. Ou seja, esse verbo em francês, o tutoyer, né? Não tem um equivalente em português, né? Seria um tratar por tu, né? Que os franceses
né, tem a formalidade, tem uma sinalização mais formal da língua, né, tratar por vous, quer dizer, a gente só trata por tu quando tem uma certa proximidade. Então, eles verbalizaram esse conceito, né, coisa que a gente não tem aqui. Então, a gente precisa amplificar, ou seja, colocar mais informação para que o leitor, né, saiba do que se trata. Né? Então, desde que se conheceram, ele trata por tu, ou ele pode, ou ele trata ele com mais intimidade, né? Poderia ser um outro tipo de amplificação nesse sentido. Ou seja, a gente precisa estender, né, o conceito que está ali empregado para a compreensão, para que o nosso leitor, que o receptor 2, possa assimilar, né, esse enunciado com mais naturalidade, tá certo? Esse é o caso, então, da amplificação, tá certo? Você vê que ele não tem uma correspondência estrutural na língua, né? Você não tem como encontrar elementos ali de correspondência, como verbo, como um sujeito, enfim, ou até nos componentes lexicais, né? São diferentes, tá certo? Então, é preciso criar, de fato, quase como um aposto ali, um asterístico, né? Para poder encaixar a compreensão do termo. A gente tem um modelo parecido, tá? Que é a explicitação, que é quando a gente tem que tornar visível uma informação, né, que está implícita no texto de origem. Ou seja, aquilo que na língua original, né, tem uma certa estrutura ou tem uma certa construção de que a língua traduzida não tem. Né? Então, temos lá no exemplo. Il papillonit, son train avait du retard. Né? Ele não pôde vir porque o trem dele estava atrasado. Em francês, essa construção por justa posição, ou seja, dois elementos ali, né, duas frases colocadas juntas, né, sem um conectivo, é muito comum. Tá? Então, eles chegam ao entendimento da frase a partir de uma lógica causa-consequência, uma lógica quase dedutiva. Né? Ele não pôde vir, seu trem estava atrasado. Né? Aqui em português a gente precisa desse conectivo para criar articulação entre as orações. Então a gente colocou ali o termo porque, né? A gente colocou ali aquela conjunção explicativa, porque em português a estrutura da frase exige, ou seja, você explicitou um termo que estava implícito no entendimento da frase na língua original, tá certo? Então esse é o caso, por exemplo, de explicitação, tá certo? Vamos para o próximo caso, o próximo procedimento, no caso, né? Que é o de omissão, né? Então, a omissão é o contrário, vamos dizer assim, da amplificação ou da explicitação, é quando você precisa omitir, né, um termo para ele ter mais fluidez, né? Isso acontece muito no francês, no caso dos pronomes, né? Principalmente os pronomes de tratamento, né? Vous vous appelez, né? Você vos chamou, né? Então a gente tem essa recorrência, né? Em muitos casos dos pronomes, né? Então, je vous remercie de votre attention, né? Então a gente tem o vous e o votre ali se repetindo. Então a gente reduz e põe agradeço sua atenção. A gente poderia traduzir por eu vos agradeço vossa atenção, sim, mas perde completamente a naturalidade, o impacto, né? O jeito que a gente compreende a expressão em língua, no caso, na nossa língua, tá certo? Ou na língua traduzida, tá certo? Então, esse é o caso de omissão. E, por fim, a gente tem o caso de compensação, tá certo? Que é quando a gente não consegue encaixar um termo
exatamente onde o termo aparece no texto original, tá certo? Ou seja, a gente precisa resgatar esse sentido em outro momento do texto, tá certo? Então, a gente tem ali uma frase, nel reduté, né? Parfois les propres soldats, né? Então, se eu colocasse ali mais, eles temiam, às vezes, como está no original, né? Ou seja, o às vezes vem depois do verbo, e não antes do verbo, a gente teria uma perda de sentido, tá certo? Porque é como a gente constrói em português a diferença sutil de nuance que a gente tem de compreensão, que é entre ele é um bom motorista e ele é um motorista bom, né? Ou seja, o emprego aí do bom, antes ou depois do que ele está adjetivando, tem uma nuance de mudança de significado. E aqui, o às vezes, também produz essa mudança, tá? Então, não dá para traduzir exatamente no mesmo ponto onde a gente traduziu em francês, ou, aliás, onde está originalmente em francês. Então, a gente precisou colocar esse termo antes para dar o mesmo sentido. Ou seja, há uma espécie de compensação aí. A gente tem que mobilizar o termo, tá? De acordo com aquilo que faz sentido na língua original. A gente vai perceber isso. Trouxe uns outros exemplos aqui, tá? Para a gente entender como esse processo de compreensão dos procedimentos técnicos de tradução impactam na hora que a gente vai, de fato, traduzir, tá certo? Então, um processo de amplificação. Ah, eu preciso estender, onde a gente possivelmente estenderia. Tá? Il a feli tomber. Então, a gente vê que o verbo feli é um verbo que carrega, né, uma ideia de por pouco não acontece. Tá tudo brincado, né? É um conceito dentro da língua francesa. O que nos leva logo a pensar que a gente vai precisar, então, de uma amplificação. Por exemplo, eu preciso destrinchar esse termo, que a gente não tem um verbo com essa mesma carga semântica, né? Então, eu vou precisar amplificar, né? Para poder traduzir. Só que quando eu faço uma tradução, ele quase caiu, né? Ou seja, eu troco o feli pelo quase, a gente não está fazendo um processo de amplificação, mas a gente está fazendo um processo de transposição, certo? Que é quando a gente pega um termo e muda ele de classe gramatical, como a gente já tinha visto na aula passada, lá segundo o modelo do Vinet e do Albernet, tá certo? Então, eu pego a mesma estrutura, eu apenas mudo ali, então, a classe gramatical da palavra traduzida. Isso é muito mais um processo de transposição do que um processo de amplificação. Então, entender a língua, ter uma visão teórica, né, linguística, né, no arcabouço sobre o que é uma concepção de linguagem, né, se ela está ali para ser estruturalista, se ela está ali para ser comunicativa, gerativa, transformacional, isso implica no processo que a gente vai submeter a nossa tradução, tá certo? Então, se a gente tem uma visão do qual a língua deveria ser, vamos dizer, estruturalista, né? A gente teria que encontrar, então, um tipo de verbo que coincidisse com essa expectativa de relação de correspondência de termos, tá certo? Quando a gente parte para uma tradução oblíqua, ou seja, aquela que precisa de equivalência dinâmica, que precisa de uma tradução oblíqua, né? A gente vai encontrar outros tipos de recursos, tá certo? É o caso aqui. Mais um exemplinho também, que é o da compensação, né? Então, a gente tem um pequeno diálogo lá, né? Vou partir déjà e lá, né? Ou seja, já vai embora? Infelizmente, pena. Ou seja, a gente acha que aqui é uma compensação, porque o elar, né, a gente teve
que trazer de novo, então, algum termo, né, para simbolizar o que o ELA traz de carga semântica, de sentido, né? Traduzindo o ELA por infelizmente, né? E que pena, tá certo? Só que o que aconteceu aqui nesse processo não é um processo de compensação, né? É um processo de amplificação. A gente precisou colocar mais um termo ali, né? Talvez até um processo de explicitação, né? Para a gente conseguir trazer a carga semântica que o ELA trazia ali. Esses dois exemplos, só para a gente já ir cutucando os nossos próximos assuntos, né? Que a gente vai ver, foram traduções feitas pelo ChatGPT, por exemplo, certo? Então, esse tipo de compreensão da língua, né? Ele trouxe esses exemplos com esse procedimento, tá certo? Mas não era o procedimento correto ou o que deveria ser entregado ali no caso. Para esses casos isolados pode até servir, mas para casos de texto maiores vai trazer maiores complicações também. Então, só para a gente entender que a gente vai ver depois, mais para frente, né, processos de tradução automática, ferramentas digitais, ou, enfim, ferramentas tecnológicas no processo de tradução, a gente vai entender, então, quais são os seus recursos, as suas limitações, e aqui eu já trouxe um exemplinho, então, da gente pegar tanto tradutor como Google, tradutor como o ChatGPT, enfim, outros, que eles têm suas limitações e a gente precisa compreender, a gente precisa ter a nossa carga de sujeito tradutor para consertar, enfim, para afinar essas traduções. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? A gente vai ver na próxima aula terminologias para o processo tradutório de linguagem técnica, tá? Alguns textos que são de tradução mais técnica, de linguagem técnica, tá certo? Como esses procedimentos se dão lá nesses tipos de texto, tá certo? Por uma hora a gente finda, então, o processo de tradução literária, tá? A gente vê, então, começa a ver na aula seguinte os processos, então, de tradução de textos técnicos. Beleza? Para a aula que vem, pessoal, segue o cronograma normal, tá? É só essa semana, excepcionalmente, que aconteceu esse encontro na terça, tá? Na próxima semana, o encontro será nas quartas, tá? Semana que vem na quarta e por assim em diante também vai continuar na quarta. Só essa semana que realmente aconteceu na terça-feira. Tá bom? Espero vê-los, então, semana que vem e o revoo.